Olá, seja bem-vindo a este canal, haga parte desse canal, suscríbete, eu te invito a suscrever-te e se te gusta dos vídeos, dá like e também comparta para que outras pessoas também possam ter acesso a estes mensagens. Senhor, tu gracia me das olas y tu presencia me da paz. Senhor, tu gracia me das olas. Olá, te saludo com a graça e a paz do Senhor, seja bem-vindo. Em essa oportunidade vamos estar falando sobre interpretação bíblica. Um homem que se dizia ser pastor de uma certa igreja em Brasil, este homem ele tomou a mulher de seu membro da igreja e teve relação com ela, porque ele compreendeu de que era a vontade de Deus. A mulher lhe havia dito que teve um sonho, que o Senhor tinha dito que ela devia ter um filho com o pastor. O pastor leu Oséias capítulo 3, versículo 1, e interpretou que ele devia tomar a mulher para ele. Eles, por assim entender que era a revelação de Deus, aceitaram o marido da mulher, o pastor da mulher, fizeram aí um acordo e fizeram conforme o que eles creiam que era a vontade de Deus, do que era a revelação de Deus. Eles leram mal e interpretaram mal o texto. E praticaram o que é contrário à palavra de Deus. Interpretaram mal as escrituras sagradas. Te invito a tomar a Bíblia para acompanhar o tema, para estudarmos juntos. Vamos ler João 5, versículo 37 e 39. Aqui são as próprias palavras de Cristo. E antes, te invito a fazermos uma oração. Oremos. Soberano e eterno Deus, Senhor, te pido que tu se ponga ao lado dessa pessoa e ajuda, Senhor, a compreender tu palavra, tu mensagem, Senhor. Ilumina, Senhor, sua mente e seu coração para que ela possa compreender qual é o desejo para a vida dela, Senhor, e compreender o tema. Em nome de Cristo, amém. João 5, 37-39. E ele que me enviou, el Padre, ele ha dado testemunho de mim. Nem nunca habéis ouído sua voz, nem habéis visto seu parecer. Escudrinhar as Escrituras, porque a vosotros vos parece que em elas teneis a vida eterna, e elas são as que dão testemunho de mim. Devemos estudar e interpretar a Bíblia. Como estudar e interpretar a Bíblia? Necessidades. Nessa oportunidade, vamos ver 7 passos que necessitamos seguir como estudar e interpretar a Bíblia. Algumas coisas que quero te dizer antes. O personagem principal de toda a Bíblia é Cristo. O Antigo e Novo Testamento habla de Cristo. O Antigo Testamento habla de lo que Cristo venía a ser en esta terra por nosotros. O Nuevo Testamento habla de lo que Cristo hizo, lo que Cristo está haciendo y habla sobre su regreso. Las Escrituras Sagradas foi escrita por cerca de 40 autores. A Bíblia tem 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Podemos dizer que a Bíblia está dividida também em leis, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, escritos por Moisés. Aí está a base de todo. E ao mais das leis, há histórias, poesias, evangelhos, cartas e profecias. Há passagens na Bíblia que são difíceis de entender, principalmente as profecias, que hablam maiormente por meio de símbolos. Não se entende como se lê. Em especial, é o livro de Daniel e Apocalipse. Mas há outras passagens também difíceis de entender. Por exemplo, Pedro, falando sobre Pablo, disse que Pablo escreveu segundo a sabedoria que Deus lhe deu
e que há alguns desses escritos que são difíceis de compreender e que muitas pessoas torcem para a sua própria perdição. Aí, em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16. Isso ocorre maiormente com quem não quer aceitar a palavra de Deus. Cristo disse que é um erro ignorar a Bíblia. Mateus 22, versículo 29. Agora vamos para a primeira necessidade. Disposição para aceitar o que disse a Bíblia, a palavra de Deus. Orar pedindo a orientação divina. O apóstolo Pedro, em uma certa ocasião, falando sobre a Bíblia, disse que o testemunho que eles tinham não venia de fábulas artificiosas. Disse que as escrituras não é de interpretação privada, que a profecia não foi traída por vontade humana, mas que os homens santos de Deus falaram sendo inspirados por Deus. A Bíblia não é um livro comum, não é qualquer livro, é um livro divino. Foi escrito por homens, mas foi inspirado por Deus. Isso faz da Bíblia um livro especial. 2 Pedro 1, versículo 16 a versículo 21. Por isso, nós necessitamos orar para que Deus nos ilumine. Somos seres humanos pecadores. As Escrituras é um livro divino. Foi um livro inspirado por Deus. Necessitamos do Espírito Santo para iluminar-nos. Devemos nos humilhar ante Deus. Querer entender e aceitar o que disse a Bíblia. Deixar que o Espírito Santo nos dê discernimento. Um grande problema na hora de interpretar a Bíblia é nossas ideias preconcebidas por nossa educação, ambientes, cultura e até mesmo nossa religião. Devemos deixar isso de lado, abrir a mente e o coração para poder compreender o mensagem que o Senhor quer nos passar. Essa é a primeira necessidade. Disposição para aceitar o que disse da Bíblia, da palavra de Deus. Orar pedindo a orientação divina. Segunda necessidade. Examinar as Escrituras. Vamos ler João capítulo 5, versículo 39 e Hechos 17, 11. João 5, 39. Escudrinar as Escrituras, porque a vosotros os parece que em elas teneis a vida eterna, e elas são as que dão testemunho de mim. Hechos 17, 11. E foram estes mais nobres que os que estavam em Tessalônica, pois receberam a palavra com toda solicitude, escudrinhando cada dia as Escrituras, se estas coisas eram assim. A palavra escudrinhar vem do grego, que é euraniate, que traduzido também como examinar, buscar diligentemente grafos, que é escrituras. Nós devemos buscar diligentemente as Escrituras, porque ela habla de mim, disse Cristo. A Bíblia nos apresenta a vida eterna. Nós devemos pesquisar a Bíblia. Ao lermos um tema difícil, se deve buscar outras passagens que hablam sobre o assunto. Investigar, se deve examinar bem, indagar e averiguar. A Bíblia é um livro que ela mesma se interpreta. Como vimos em Isaías 28, 10, Hechos 17, 11. Se pode buscar também materiais que podem nos apoiar, nos ajudar. Comentários bíblicos, concordâncias bíblicas, tratados de teologia, manuais de apoio, pero materiais de confiança, que não torcem a palavra de Deus. Devemos examinar e conhecer por nós mesmos as razões de nossa fé. A Bíblia se completa. Antigo e Novo Testamento se complementa, se confirma. O exemplo disto é a importância de obedecer os mandamentos de Deus. Compara Antigo
y Nuevo Testamento. Êxodo 20, versículo 1 a 17, com Apocalipse, capítulo 14, versículo 12, Deuteronômio 32, versículo 45 a 47, com 1 Timoteu 3, 16 a 17, Deuteronômio 6, versículo 5, Levítico 19, 18, com Mateus 22, versículo 34 ao 40. A Bíblia ela se complementa, se completa. Antigo e Novo Testamento, eles estão unidos, estão juntos. Não há discordância ali. Erros que não podemos cometer. Pensar mais allá de lo que está escrito. É peligroso pensar ou ir mais allá de lo que está escrito. 1 Coríntios 4, 6. Não podemos contradizer a Bíblia. Tito 1, 9. A palavra de Deus não pode contradizer-se. A palavra de Deus não cambia. Não pode ir-se contra ela mesma. Deus é um Deus imutável. Malaquias 3, 6. O que Deus disse no Antigo Testamento, Ele confirma no Novo Testamento. Terceira necessidade. Saber escuchar. É muito importante escuchar. Vamos a Apocalipse 1, 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Aí vem falando sobre escuchar, verdade? É muito importante saber escuchar. Esta é uma das importâncias de ir à igreja, escuchar o pastor, o predicador, falar da palavra de Deus. Escuchar por rádio, assistir vídeos da Bíblia, escuchar é muito importante para aprendermos mais da palavra de Deus. Que bueno que estáis aí assistindo esse vídeo, escutando esse mensagem. Pablo, em las cartas aos Romanos, disse que a fé vem por el oír la palavra de Deus. Romanos 10, 17. Esta foi a terceira necessidade. Saber escuchar. Quarta necessidade. Entender o mensagem a que se refere. Esse passagem que estou lendo, a que se refere? De quem está falando ou de que está falando? É importante conhecer o contexto histórico. É decir, quando passou isso, o que passou aqui, o que estava passando aí. É o texto que o homem estava lendo, é o pastor que te contei a história no princípio, era Oséias capítulo 3. Mira como leu o pastor da história. Ele leu assim: Me dijo otra vez el Señor, ve, ama a una mujer amada de tu compañero, aunque adultera, como el amor del Señor para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman torta de pasas. El pastor leyó la palabra adúltera, leyó adultera, y actuó de manera equivocada, contrario a la palabra de Dios. El contexto está hablando de la infidelidad del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, para con el amor que Dios tiene por ellos, que Dios estaba dispuesto a perdonar y sacar a ellos del error. La mujer adúltera representaba al pueblo de Israel y el Oséias representaba a Dios. Esta era la lección que Dios quería pasar al pueblo. Ese es el contexto. Um grande problema é querer adaptar a Bíblia a nossas necessidades personais, nossas necessidades egoístas. Um exemplo, a venida da Messias, Cristo. O Antigo Testamento habla do que Cristo venia a essa terra a ser por nós, que era morrer para salvar a todos os que creem nele, como ele disse em Juan capítulo 3, versículo 16. Pero el pueblo de Israel, los judíos, queriam um Messias que os libertara do governo romano. E quando o Salvador vino, Cristo vino, o Messias, eles não entenderam sua mensagem, seu objetivo. Lucas 24, versículo 36 a 39, aí está o povo desanimado, rechaçado, não? Chasqueado, triste porque Cristo havia morrido.
Pero Cristo havia dito muitas vezes que ele tocava morrer. Ele tinha que morrer. Muitas vezes ele aborda os discípulos, por exemplo, em Mateus 16, Mateus 20. Aí ele habla muitas vezes que ele deveria morrer, que ele ia a Jerusalém e que allá ia a crucificar-lhe. E eles não compreenderam a mensagem por a dureza de seu coração, porque queriam o Messias que os libertara do governo romano. Não creram em Cristo. Esta foi a quarta necessidade. Entender a mensagem a que se refere. Quinta necessidade. Entender a mensagem para mim. Em a passagem que estou lendo, que tu estás lendo, vais ler, deves entender a mensagem de Deus para ti. Exemplo, se vou a ler os conselhos de Deus para Josué, de los preparativos para a vitória, Josué capítulo 1, eu devo entender qual é a mensagem de Deus para mim. Vamos ver esses conselhos de Deus para Josué. Josué capítulo 1, versículos 7 a 9. Este passagem vai servir para as três últimas necessidades, as 5, as 6 e as 7. Josué capítulo 1, versículos 7 a 9. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi servo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seáis prosperado en todas las cosas que emprendáis. Nunca se apartará de tu boca este livro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Deus disse a Josué para esforçar-se e ser muito valente, para cuidar e fazer conforme toda a lei. E disse, não temas nem desmaies, porque eu estarei contigo donde quieras que vayas. A mensagem de Deus para nós também é isso. Não serve somente para Josué, serve para nós também. Esse é o desejo de Deus, que nós obedecemos sua palavra. Que nós nos esforçamos e seamos muito valentes para cuidar e fazer conforme toda a lei, sua palavra. Deus disse que estaria com Josué donde quer que fuera, e assim será com todo aquele que quer que Deus caminhe com ele, que obedeça sua palavra, que guarda seus mandamentos. Deus estará com eles. E tu, não te gostaria que Deus te acompanhasse donde quer que vayas? Então, siga sua palavra, obedeça seus mandamentos, suas leis, haga conforme Ele quer, e Deus estará contigo onde queras que vayas. E tu não vais caminhar em malos caminhos, porque estás fazendo a vontade de Deus. Esta é a quinta necessidade. Entender a mensagem de Deus para mim, para ti. A sexta necessidade, que é o que devo fazer. Depois de ler essa passagem, o que devo fazer eu? Lemos que Deus disse para Josué, esforçai-se muito valente para cuidar de fazer conforme toda a lei. Nós também devemos ser assim. Nos esforçar e ser valente para cuidar e fazer conforme toda a lei de Deus, conforme sua palavra. Nós devemos fazer a vontade de Deus. Esta é a sexta necessidade. O que devo fazer. Sétima necessidade. Meditar em la leitura. Deus disse que Josué deveria ter um livro da lei e meditar em ele cada dia. Nós também necessitamos ter o livro da lei, da Bíblia, e meditar na leitura dele cada dia. Meditar é pensar determinadamente com atenção e cuidado. Pensar, reflexionar. Salmo 119, versículo 97, o salmista disse, quanto amo tu lei, todo dia és ela minha meditação. Assim nós devemos ser, meditar na palavra de Deus todo dia, nos deleitar na palavra de Deus, pensar em lo que Deus nos ha hablado.
Está conectado com Deus através do pensamento. Se conecte com Deus. Medite na palavra de Deus. Conclusão. As 7 necessidades que devemos seguir como estudar e interpretar a Bíblia. Orar pedindo a orientação divina. Estar disposto a fazer o que Deus nos manda. Examinar as Escrituras. Essa é a segunda. Terceira é saber escutar. Quarta, entender o mensagem a que se refere. Quinto, entender o mensagem para mim. Sexto, o que devo fazer? E sétimo, meditar na leitura. Não tenha temor da Bíblia. Ela é para nossa bendição. É para nossa salvação. Nada se perderá por causa da Bíblia. A gente se perderá por não aceptá-la. O objetivo da Bíblia é nos levar à salvação. E é isso o que mais nós necessitamos. É mais importante para nós, que é a vida eterna. E é o que o primeiro texto que leemos disse: examinar as Escrituras, porque em elas vos vai ter a vida eterna. E elas são as que dão testemunho de mim. A Bíblia nos oferece a vida eterna. Não te gostaria de ter a vida eterna? Então, sim, deleita-te nesse livro, siga esses passos, siga a palavra de Deus, e assim receberá a vida eterna. Eu termino lendo Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Bienaventurado el que lê e los que oem as palavras desta profecia e guardam as coisas em elas escritas, porque o tempo está cerca. Mira, aí diz, não? Bem-aventurados os que lê, os que oem e os que guardam as palavras desta profecia. E tu, não queres ser bem-aventurado? Siga a palavra de Deus e serás bem-aventurado. Queres ter a vida eterna? Queres fazer a vontade de Deus? Vais ler e guardar a palavra de Deus? Se és tu desejo, dize: sim, Senhor, eu quero, eu aceito. És tu vontade? És tu desejo seguir a palavra de Deus? Então, permite-me fazer uma oração por ti. Maravilhoso eterno Deus, te agradecemos, Senhor, por tu palavra. Padre, te pido que tu venha abençoar essa pessoa, Senhor, sua família, seus projetos, sua vida, Senhor. Ajuda, Senhor, a cada dia a ler tu palavra, a ouvir tu palavra e a guardar tu palavra. Ó soberano Deus, salva-nos, Senhor, para a morada eterna contigo. É o que te pedimos, Senhor, e te agradecemos. Em nome de Cristo. Amém. E se tu gostou do vídeo, nos apoia aí dando like e também se inscrevendo. E não te olvides de tocar a campanha para quando chegar vídeos novos, tu também possa receber a notificação. Graças e paz do Senhor, que Deus te bendiga.